Então, pessoal, hoje vamos falar do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, o acordo de livre comércio. Bom, embora não saibamos ainda detalhes do acordo, vamos aqui nesse vídeo pressupor que é um acordo que derruba barreiras, que diminui impostos, ou seja, que faz uma liberalização dos fluxos de mercadorias entre União Europeia e Mercosul. Então, para começo de conversa, vamos dizer o seguinte: não se trata de uma vitória diplomática de Jair Bolsonaro e sua equipe. Trata-se de uma vitória diplomática da União Europeia. Você pode estar se perguntando, mas não dependeu só da assinatura do Bolsonaro. O Macri também precisou assinar. Mas, gente, vamos entender o seguinte: a situação da Argentina é diferente. Lá há uma necessidade de curto prazo. O país atravessa uma crise de superinflação. Desse modo, importados mais baratos e mais a concorrência que isso provoca no mercado interno pode ser uma pressão para reduzir a inflação da Argentina, que é o que busca Maurício Macri mais urgentemente nesse momento. E outra coisa, né, gente? As burguesias latino-americanas há muito tempo querem esse acordo. Esse acordo só não era firmado justamente porque pressões populares junto aos governos faziam com que ele não fosse assinado. Então a existência de governos, tanto no Brasil quanto na Argentina, que detinham certa base de apoio popular, dependiam dessa base e, portanto, tinham dificuldades em aceitar o acordo sem contrapartidas da União Europeia, que foi de fato o que o Bolsonaro acabou fazendo. Então juntou o Maurício Macri, pressionado por uma questão conjuntural de superinflação na Argentina, mais um presidente brasileiro completamente fraco, sem capacidade de barganha para exigir melhores termos para a América do Sul. Mas vamos entender o argumento dos que defendem o acordo. Bem, aqueles que defendem esse acordo se baseiam em vantagens comparativas em modelos de equilíbrio geral. Esses modelos são didáticos e se apoiam em positivismo instrumental. Portanto, desprezam que a economia capitalista vive em constante desequilíbrio. Aliás, o desequilíbrio é estrutural na economia capitalista. Desprezam as barreiras políticas e também desprezam que nem sempre os resultados são baseados em decisões ótimas dos agentes econômicos. Esses modelos sequer conseguem explicar a história do desenvolvimento dos países da centralidade do capitalismo, uma vez que os países desenvolvidos conseguiram esse desenvolvimento com base na construção de economias de escala, com cadeias complexas, com inovação. E a mesma experiência empírica também comprova que os países desenvolvidos conseguiram desenvolvimento nessas áreas justamente com política industrial. E não só isso, com protecionismo, com ações diplomáticas visando conquista de mercado exterior para os seus produtos. O que eu estou dizendo é que o ganho de escala em economias de retornos crescentes, ou seja, economias que produzem produtos de inovação tecnológica, produtos manufaturados, acabam sendo os responsáveis por um saldo da balança comercial favorável, ou seja, são produtos de maior valor agregado. E também, né, gente, esses modelos de equilíbrio geral prevêem que a liberalização dos fluxos vai equalizar os rendimentos. A questão é que isso já foi demonstrado errado por vasta literatura. Para recomendar autores brasileiros que falam disso, eu poderia recomendar os novos desenvolvimentistas. Tem o trabalho do professor Oreiro, que é muito bacana, tem o trabalho também do professor Paulo Gala, que aqui na internet faz vídeos e tem um blog, mas se preferirem literatura especializada internacional, tem os trabalhos do Stiglitz, do Roderick e até mesmo do Krugman. E para uma literatura mais acessível, os trabalhos do Rajon Cheng e do professor Eric Heiner. Então vamos lá, vamos começar a pensar o que nós exportamos para a Europa e o que nós importamos da Europa. Bom, exportamos 67% de primários e exportamos 33% de manufaturados. Importamos 86% de manufaturados da Europa e importamos 14% de produtos primários. Um dado relevante é que em todo o período que não tivemos câmbio competitivo
nós tivemos déficit em transações financeiras com a Europa, ou seja, na maior parte do tempo de estabilidade econômica. E o que a gente exporta? Bom, exportamos grãos, alimentos em geral, produtos agrícolas, metalurgia, minério, celulose, ou seja, produtos, aí excetuando os produtos de metalurgia, de baixo valor agregado. Gente, é uma pauta de exportação somente com produtos de demanda inelástica, de rendimentos decrescentes. Produtos de setores competitivos da economia, produtos que têm o preço aferido por cotação. E se olharmos por outro lado, o que a gente importa da Europa? Importamos fármacos, químicos, máquinas e equipamentos, carros, peças, informática, eletrônicos, ou seja, somente produtos de alto valor agregado, produtos de setores oligopolizados da economia, produtos que geram a própria demanda que a marca importa, manufaturados de rendimentos crescentes e que têm preços aferidos por markup. Expor o mercado à competição sem competitividade não funciona. Porque aí, gente, a disparidade do custo do crédito, a ausência de know-how, a necessidade de construção de cadeias produtivas completas faz com que não seja vantajoso investir em setores de manufaturados, em setores onde não temos as tais vantagens comparativas. Porque, lógico, o mercado se adapta reduzindo riscos. Resumindo, se é muito difícil competir na fabricação de manufaturas, então vamos competir naquilo que podemos competir mais facilmente, ou seja, no setor primário. E isso significa a tendência de desenvolvimento onde nós já somos competitivos, justamente nesses setores que geram baixo valor agregado e que não produzem cadeias produtivas complexas. Gente, quanto mais complexa for a cadeia produtiva, quanto mais inovação for necessária no desenvolvimento do setor, quando há ganho de escala, desenvolvem-se setores de maior produtividade. E quanto maior a produtividade, maiores os salários. E outra coisa, setores que dependem da inovação acabam desenvolvendo um setor de serviços especializados, que são serviços de maior produtividade e, portanto, também de maiores salários. Já o desenvolvimento baseado em cadeias produtivas do setor primário empregam pouca gente. São setores baseados em vantagens comparativas, por isso dependem menos de inovação. Sendo assim, desenvolvem cadeias produtivas com um menor grau de complexidade. Menos inovação, menos complexidade, menos produtividade e, portanto, menores salários também. Então, a produção de menores salários e o desenvolvimento de setores que empregam menos gente reduzem o nível dos salários. Acontece uma sobrecarga do setor de serviços não especializados, tipo varejo, que são setores de baixa produtividade e, portanto, de baixos salários. E aí começa a se formar o quadro que estamos vivendo, porque essa sobrecarga eleva o desemprego, o que também colabora para uma redução do nível dos salários e da renda. E aí, gente, não tem milagre. Menor renda, menor demanda. Menor demanda interna, mais dificuldade do setor de serviços, mais dificuldade do setor varejista. Tendência de não sair do atoleiro mesmo. Salários baixos, nível de renda baixo, nível de demanda baixo, acaba entrando num ciclo vicioso. Então, gente, num acordo de livre comércio prevendo liberalização de fluxos, quem ganha é a União Europeia. Porque o ponto é que ampliar mercados para setores oligopolizados da economia é a chave para o desenvolvimento, enquanto desenvolver-se na produção de produtos primários é a certeza de permanência na pobreza. Moçada, produtos de setores oligopolizados podem ter seus preços reajustados mesmo com quedas nas vendas. São setores de concorrência imperfeita, de preços reajustados por markup. Ou seja, pelo preço de venda do produto no período anterior, mais uma margem. O custo de produção, as barreiras à entrada, a oligopolização do setor fazem com que a falta de demanda não consiga derrubar tanto o preço do produto. Os custos acabam tendo um peso muito maior e não tem, por exemplo, como no setor agrícola, descartar
o produto. Só que o oposto acontece com produtos dos setores competitivos, de concorrência perfeita. No caso dos produtos primários, o preço é definido exclusivamente pelo mercado. São cotados em bolsa, são as chamadas commodities. Ou seja, como eu disse, setores da economia onde a marca do produto pouco importa. Nos produtos de setores oligopolizados, a marca é importante. Nos setores competitivos, não. Por isso que os setores oligopolizados dependem da inovação, porque assim criam os seus próprios mercados. Produtos competitivos têm o mercado definido pela demanda global, ou seja, pelo ritmo de crescimento do planeta, gente. O aumento da produção de produtos de setores oligopolizados significa ganho de escala, ganho de competitividade, rendimentos crescentes. Já o aumento da produção de produtos de setores competitivos, sem que o mundo cresça em ritmo acelerado, significa somente menores preços e rendimentos decrescentes. Então, para finalizar, o que significa esse acordo da União Europeia com o Mercosul para o Brasil? Significa que vamos ter mais um estímulo a nos especializarmos ainda mais naquilo que já somos especialistas. Significa que vamos ter ainda mais dificuldade de retomarmos o crescimento do nosso setor de transformação da economia. E é justamente esse setor, a indústria, que paga melhores salários, que contrata mais, que ajuda a desenvolver setores de serviços mais complexos, mais produtivos e que também pagam melhores salários. Esse setor que já chegou a ocupar quase 30% do PIB no Brasil e que hoje está em torno de 10%. Em contrapartida a isso, o setor agrícola, que já somos competitivos, tende a absorver ainda mais dos investimentos e é justamente um setor que emprega menos, paga menores salários, não desenvolve cadeias complexas, não estimula o desenvolvimento de um setor de serviços especializado que paga também melhores salários. Portanto, não devemos ter nenhum tipo de estímulo a um aumento do nível da renda do trabalhador. Então, gente, como o crescimento do setor agrícola extrativista é limitado pelo nível de crescimento do mundo, que para quem não sabe está crescendo bem pouco, então não há muito mais para onde esse setor vender. Reparem, gente, já passamos por isso. Quando a nossa economia do café decidiu estimular a produção de mais café, mesmo quando nós já produzíamos muito café. Quando fizemos isso, o que conseguimos? Conseguimos derrubar o preço do café no mercado internacional. Então, se o estímulo está no desenvolvimento do setor agrícola e extrativista, e se esse setor não tem mais muito para onde crescer, e se pensarmos nos juros e prazos que temos no nosso setor financeiro, vamos perceber que a única opção de investimento segue sendo o mercado de capitais, a financiarização da economia, o rentismo, que não gera nenhum emprego, não gera produção e só prejudica a economia. A única indústria que poderemos gerar, e certamente faremos, é a de bens intermediários para o setor agrícola extrativista. Então não há perspectiva de melhora da indústria com a facilidade de importação de bens de capital. Não se iludam, sem competitividade, sem estímulo e com o mercado de capitais ou agroexportador muito mais atraente, o investidor não vai tentar competir com uma indústria já estabelecida, com escala, com tecnologia de ponta. Então relaxa, não teremos indústria mesmo depois da saturação do setor agrícola e extrativista. Teremos mais crise e crescimento do setor de especulação financeira. Teremos menores preços nos importados? Sim. Aqui, se a gente desprezar os prazos para que o acordo se efetive, levando em consideração que é um acordo que derruba impostos e que liberaliza fluxos, é lógico que sim, no princípio teremos preços menores, mas se vocês entenderam, teremos menores níveis de renda e maior desemprego. É isso, as coisas vão custar menos, mas teremos menos empregos e nos empregos que restarem, os salários serão menores.
E pior, gente, muito pior, estaremos condenando nossa economia a não se desenvolver. Porque, como o demonstrado na tese de doutorado que acabou virando o livro do professor Eric Heiner, país que se especializa com base em vantagens comparativas está condenado a se especializar em ser pobre. E, gente, não é difícil de compreender esse raciocínio, porque quando um país se especializa naquilo que é mais difícil para ele, ele precisa superar dificuldades. Para superar dificuldades é necessário inovação. E investimento em inovação é investimento no desenvolvimento de cadeias de maior complexidade econômica. Ou seja, o país aprende a fazer mais coisas. Quanto mais coisas o país sabe fazer, melhor são as coisas que ele é capaz de fazer. Ou seja, o ganho de complexidade faz com que os setores mais desenvolvidos da economia sejam setores oligopolizados, de rendimentos crescentes. Desenvolver-se onde é mais fácil é um desestímulo à inovação. É tentar crescer desenvolvendo setores que sequer conseguem influir de maneira mais direta sobre os preços. Então, gente, o segredo para se desenvolver na economia capitalista é saber produzir aquilo que é difícil de produzir, aquilo que os outros não sabem produzir, aquilo que é mais complexo e mais caro e que pode ser trocado facilmente por aquilo que todo mundo é capaz de produzir. Então, moçada, com um acordo, se tudo der certo, você vai poder comprar um carro importado mais barato. Só que o teu remédio vai ficar mais caro. E o teu salário, se tu não perder o emprego, também vai ficar menor. Ok, moçada? É importante que você divulgue esse vídeo porque muitas pessoas estão comemorando esse acordo, que é, na verdade, um novo tratado de Mittwin. Ou seja, um novo tratado tentando mais uma vez condenar o Brasil e a América do Sul ao não desenvolvimento dentro da lógica capitalista. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho para receber as nossas notificações. E se você puder e quiser, é muito importante, torne-se um dos nossos apoiadores e ajude na manutenção do canal. Vai estar aqui na descrição desse vídeo o nosso site e lá todas as plataformas para ajudar na manutenção do Saia da Matrix. Valeu, falou e até a próxima.